Feliz tarde, feliz dia para você, seja a hora que você vê esse vídeo. Gratidão pela sua presença. Hoje, então, eu vou falar sobre uma questão que é o tempo da gente ficar se distraindo, usando subterfúgios. Tá acabando, gente. Na realidade, já acabou, né? A gente só tá dando uma enrolada. Mas seja bem-vindo a esse canal Multiversos. Eu sou Lúcia Vilela, aqui eu falo de várias coisas. E hoje eu quero colocar um foco, um pouco, na realidade, resgatar um foco de um trabalho que eu fiz em 2022, 2023. O que acontece, né? Por que isso aconteceu? Isso já vem assim dentro de mim já faz um tempo. E hoje eu estava assim escrevendo os próximos eventos, né, astrológicos, os dias importantes que vão ter coisas significativas. Minha cachorra sempre participa, gente. Quando não é a cachorra, é os passarinhos, aqui sempre tem bichinho. E aí, gratidão pela presença. Aí o que acontece, né? Quando eu terminei de listar, eu não estava feliz, né? E aí rodando uma coisa assim na minha cabeça desse período de 2022, 2023, que eu fiquei fazendo um trabalho para olhar para o nosso coração, né? Olhar literalmente o que é que causa dores no coração, o que parte o coração, essa questão, né, do coração e do amor. E aí, isso já faz um tempo que está insistindo dentro de mim. E quando eu listei, né, os eventos de astrologia, eu fiquei raciocinando algumas coisas, né? Primeiro assim, a astrologia funciona. Eu já sou astróloga e psicóloga há mais de 30 anos, né? As duas nasceram no mesmo ano. E funciona, tanto a astrologia quanto a psicologia funciona, né? Constelação sistêmica funciona. Mas o que eu observei, né? Tanto da astrologia quanto da constelação. Elas, as duas, né? Elas são um mapa, digamos assim, cada uma dentro do seu jeitinho. A astrologia, ela é um estudo mesmo, onde você vai se descobrir, você vai descobrir umas coisas interessantes, esses momentos propícios, né? Tudo isso funciona, essa sincronicidade funciona. Assim como as questões que o sistêmico também traz. Mas eu me descobri, assim, tanto olhando para um quanto olhando para outro, que eles, na realidade, eles pedem outras coisas, né? Eles por si só, por conta da trajetória que eu fiz, eles são um tanto frustrantes, podem ser um tanto frustrantes para as pessoas quando ouvem, né? Então você vem, faz uma sessão de constelação, vai mapear um monte de coisa para você, faça o seu mapa, faça essa devolutiva, você vai entender um monte de questão para vocês, mas tem coisas que vão ficar em aberto, porque você vai entender um monte de coisas suas, de onde elas vêm, tá ligada no quê, assim como na constelação, mas tem uma parte que é sua, né? E é exatamente isso, né? Nesse ponto de novo que eu vim parar e que eu tinha começado em 2022, que é olhar para o coração, que é olhar para onde o amor foi sequestrado, foi tirado, foi machucado, porque essa é a base, né? Então, quando eu olho, né, tanto para uma quanto para outras coisas, tudo vai convergindo, né, para isso, né, essas feridas emocionais, essas feridas que lá no âmago mesmo, no centro, são questões ligadas à nossa capacidade de amar, às questões do nosso coração.
E, inclusive, né, não sei se todo mundo tem essa informação, se você não acessa essas dores aí mais profundas de amor, você não consegue se liberar, né? Você está sempre tratando a questão de várias formas, ela apresenta várias camadas, mas não faz efetivamente uma alteração, porque o nosso coração, dentro da espiritualidade, né, que é algo que eu também venho, né, estudando aí ao longo desses 30 anos, é um ponto muito importante, né? Se você pega as religiões, são importantes, se você pega profundamente, né, questões espirituais, sempre o coração, sempre o amor, né, tá sempre sendo colocado em pauta. E mais que isso, se você vai aprofundando esse conhecimento, né, você chega num lugar aonde tudo aquilo que nos permeia, esse amálgama maior, ele tem como base esse amor, esse campo que nos permeia. E o ser humano, né, ele necessita disso, né? Toda essa papagaiada toda que a gente faz, de se vestir, de se comportar, de ter casa, de não sei o quê. Por quê? Porque a gente estabelece relacionamentos. E o ápice desse relacionamento são as relações amorosas, né? Aí pode ter envolvimento físico, sexual ou não, mas é esse elo amoroso, isso é feito através do coração. Então, o amor, né, que nasce, né, essa energia que flui do coração, não é só isso que flui do nosso coração também tem alegria, né, tem sabedoria, tem essa força, essa coragem, né, que agir com o coração. Então, é um aspecto muito vital para todo ser. Eu não estou falando que é só o ser humano, não, né? Porque quando você tem um cachorrinho na sua casa, o que ele faz? Ele te ama. Todo mundo fala isso, mas ninguém se dá conta, né? É que é exatamente essa a necessidade, né? De ter esse amor, de vivenciar esse amor, de curar essas coisas que nos impedem de acessar isso, né? E é um divisor, essa questão do amor, no seu processo de evolução, né? Então, você tem problemas de escassez, você tem problemas nos seus envolvimentos sexuais, você tem problema com poder, e tudo isso pode ser resolvido muito mais rapidamente quando você vai direto às questões amorosas, né? Então, assim, curar esse lugar, abrir esse coração, né? E ponto pacífico disso, né? Essas questões da nossa infância, da nossa primeira infância, que é quando a criança está mais disponível, né, para entrar em contato com esse amor, porque ela não tem uma razão, né? Ela não tem assim a cabeça lotada de coisa ainda. Isso está mais fácil, mais disponível mesmo, né? Ela conecta mais esse coração, ela sabe mais. E a dificuldade, né, desse entorno de lidar com mais adequação nesse momento dessas crianças, né? E o quanto a sua criança passou por isso, você sabe, né? O quanto você não foi ouvido, o quanto você foi machucado e o quanto isso ainda reverbera na sua vida. E a astrologia e a constelação e toda essa compreensão de como que é isso nos planos mais sutis e espirituais contribuem. Mas o ponto que agrega tudo isso é o nosso coração, é a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos relacionarmos a partir desse lugar amoroso. Então, esses níveis, né,
que eu fui observando ao longo de tanto tempo. E essa sensação, né, de insatisfação, né, com o trabalho a ser desenvolvido, né? Pensei, nossa, eu vou fazer de novo tudo que eu venho fazendo já faz esse tempo. E tem essa mudança, né, de frequência, né? Os planetas estão saindo de signos, entrando em outros. Então está sendo trazido uma nova oportunidade, um jeito, né, diferente para a gente ir para um outro momento vibratório, né? E Netuno e Saturno vão entrar em Áries, que é esse começo de um novo ciclo, né? E Netuno fala dessa espiritualidade, Saturno fala da realidade e Áries fala da individualidade. Então, aqui é um convite para a gente juntar extremos, né? Quem junta extremos é de novo o nosso coração, né? Então, o mais alto aqui, o mais baixo aqui, e isso não quer dizer que são errados ou menos, são apenas frequências, mas quem faz a junção disso, né, é o cardíaco. E por que que nós desenvolvemos ele como sendo cor-de-rosa, né? Porque o que vem de baixo é uma energia mais quente, mais vermelha, né? Da base, assim, da terra, energia mais vermelha do primeiro chakra. E quando vem o branco de cima, se junta aqui e fica rosa, né? Que é essa coisa que a gente relaciona com o amor. Tem esse que é mais quente, que é mais vermelho, que tem essa paixão junta, né? E tem esse amor que nos agrega, que nos congrega, que nos une, que é essa capacidade magnética que muitos lugares falam, a física quântica, e que esse amor é esse grande pano de fundo, né? Essa energia magnética. As pesquisas hoje trazem esse coração como uma frequência muito maior e mais potente, inclusive, e que coordena o nosso pensamento, né? A nossa capacidade, essa energia elétrica, né? Que o cérebro consegue produzir. Os dois fazem parte da gente. Mas quem tem o comando, e cada vez mais se vai chegando nesse lugar em termos científicos, né? Já coisas já faladas há muito tempo, né? Aqui como referência a Epístola de Paulo, eu não sei muita coisa da Bíblia, mas ele fala, sem amor, nada serei, né? Então isso é algo que permeia muito a nossa vida, né? Em todos os sentidos. Porque quem manifesta as coisas é o amor. Lembra quando você estava sozinho na sua vida e depois você encontrou alguém, você ama alguém, e aí tudo na sua vida ganha um outro tom, tem uma leveza, as pessoas te veem. Por que as pessoas te veem? Elas não estavam te vendo por quê? Né? Elas te veem porque você entrou no estado magnético, seu coração está aberto. Então, quanto mais nós conseguimos olhar para o nosso coração, curar esse coração, ir para esse plano do cardíaco, mais vamos evoluir, mais alegria, mais felicidade, mais as coisas boas vão acontecer na nossa vida. Porque quando sai desse lugar, quais são as estratégias, né? A estratégia mais para baixo é a estratégia do poder. Né? E aí nós estamos experimentando o que isso faz conosco, com o planeta, com as relações, né? E não tem sido uma soma muito positiva. E então essa questão, né, de ficar evitando isso, né? Falar de amor é brega, mas é tudo que nós queremos, né? Ter relacionamentos bons, viver uma vida boa, ter alegria. E isso necessariamente, gente, passa pelo nosso coração, pela cura do nosso coração, pelo resgate, por essa reconexão, né? Com esse lugar que nós fomos nos desconectando
por medo, né? Então, aconteceu muita coisa, você acredita mais no medo do que na força do amor, você acredita mais na tristeza do que na força do amor, né? E quando a gente faz isso, a gente fica perdido, a gente fica deprimido, sem sentido, né? Porque quando e o peso das coisas são diferentes, você consegue viver uma vida mais simples, mais objetiva, mais sábia, né? Porque através do coração você acessa outros níveis mais elevados, inclusive. Então, não estranhe, né? Se a partir de agora você perceber que o canal tá um pouco diferente, que eu tô retomando algumas coisas de 2022, 2023, porque se não faz sentido para mim, o meu trabalho não vai ser coerente, meu trabalho não vai ser bom, meu trabalho não vai fazer sentido para mim, imagina se vai fazer sentido para você, né? Então é nessa conexão que eu quero trabalhar mais, né? Retomar isso. Até porque astrologicamente isso também faz sentido, né? Plutão, que é aquele que faz uma transformação profunda no signo que ele vai estar atravessando, ele está em Aquário. E o oposto a Aquário é Leão. E Leão fala dessa criança, fala desse coração, né? Fala dessa alegria, né? Dessa criatividade que vem através dessa criança, da gente resgatar essas questões, para inclusive equilibrar todo o avanço, toda a inovação que vem, porque se o coração está coerente, se o coração está aberto e disponível, essa criatividade vai inclusive contribuir com esse momento, né, que nós vamos trazer mais coisas para o mundo. E a liberdade não vai ser só uma liberdade falada, é uma liberdade que tem que vir de dentro, né? Não adianta nada eu ter um monte de tecnologia e o coração ser deixado de lado. Nós vamos retornar para a mesma catástrofe que teve em Atlântida e que de um dia para o outro afundou, né? Com aviso, com aviso, com aviso, tiveram um bom tempo, não fizeram nada e depois, ó, porque a natureza é assim, né? A gente é assim, a natureza é enorme. Nós estamos mergulhados num campo enorme, né? Contribuímos com ele o tempo todo. Então, se a gente consegue estar alinhado com ele, com essa diretriz amorosa, com certeza o que virá é muito melhor. Então, eu vou continuar falando de astrologia, de constelação, dessas coisas espirituais, mas voltado para essa questão do amor, dessa reconexão, né? Essa jornada, fiquei pensando como vai ser, né? Essa jornada de reconexão com o coração, com o amor. E é para quem está afim de aprofundar, de se conhecer em profundidade, é para quem quer resgatar esse coração, é para quem quer fazer essa jornada mesmo de se conhecer, né? Então você já assumiu para você que você quer. Claro que tem coisas, tem momentos que não é fácil, né, gente? Todo mundo sabe disso. Porque quando você vai olhar, são dores, a gente, quer fugir delas. Mas quanto mais a gente foge, mais ela pesa, né? Outro dia eu tava explicando para uma cliente assim, imagina você ficar segurando um negócio assim, que aparentemente é pequenininho. Um dia, 2 dias, 3, 10 anos, 20 anos, isso vai cansar você, porque você não pode, sua mão tá impedida, né? Eu tô só segurando com a mão, imagina, né? Eu quero usar essa mão, não posso, só tenho uma mão. E isso vai desgastando, vai, né? Vai pesando, vai ganhando carga.
E às vezes olhar para isso leva um pouco de tempo, até você soltar um dedo, soltar outro, tirar tudo aquilo que está ali, né? Poder confiar de abrir os dedos de novo, poder abrir mão, deixar isso que está aqui, ó, ir para o seu exato lugar. E aí sim você vai experimentar mais liberdade, mais amor. Então, tudo é um processo, né? Porque se a gente for fazer tudo de uma vez, às vezes não dá conta, né? Imagina, muito tempo fazendo bobagem, aí você quer resolver no estalar de dedos. Se você consegue, maravilha, né? Mas o que eu tenho observado é que as nossas resistências ainda estão bem ativas. Até a gente desativar um pouco delas, vai tempo, né? Então é uma jornada para a gente ir se resgatando, resgatando nossas capacidades, nossos dons, mas fundamentalmente nosso coração e o nosso amor. Então esse é o meu convite para você. Vamos parar de fugir, né? De ficar adoçando, tendo subterfúgios, fazendo coisas que não vão direto ao ponto, que não é o cerne da coisa. Tá? Meu convite para você é se isso ressoa no seu coração, se isso faz sentido quando você ouve, é para você. Se você lembrou de alguém, encaminha. Se você quer fazer perguntas, me escreva. Né? Se você quer conhecer mais o meu trabalho, faz contato comigo. Eu tenho imenso prazer em compartilhar com você até onde eu caminhei. Vai ser uma honra, né? Vamos fazer isso para que o mundo melhore. E começa com cada um aí, ó, dentro de você. Então, esse fica o meu convite para você vir fazer, então, essa jornada, né? Conhecendo minha forma de trabalho, conhecendo as minhas sessões, que lidam com todos esses conhecimentos de astrologia, de constelação, de energia, de espiritualidade, tudo aquilo que eu fui utilizando na minha trajetória está disponível para você. A cada sessão, de acordo com o que você necessita, para que você possa, de uma forma mais rápida, poder acessar, né? Essa magia, né? Essa maravilha que um coração aberto pode proporcionar para você, para a sua vida, para o mundo. Vamos juntos fazer essa reconexão com o coração, com o seu coração, eu com o meu coração, e a gente poder deixar isso no mundo. Gratidão, até a próxima.